Beleza, a gente finalizou o último vídeo mostrando essa coisinha feia na nossa tela. E antes de seguir aqui, a gente vai dar uma pausa e falar como padronizar as dimensões no nosso projeto. Até agora a gente esteve usando valores hardcoded aqui, como 200, 100, enfim, valores em números que representam pixels. São 200 pixels, 100 pixels, enfim. O problema é que um valor de 200 pixels num celular pode ficar grande e em outro celular ser pequeno, entende? Porque celulares, infelizmente, para o programador, têm tamanhos diferentes. Então, uma maneira de resolver essa questão da responsividade, que a gente chama, isto é, de ter um layout adequado para vários tamanhos de tela diferentes, é usar um core component chamado dimensions. Sempre eles, né? Esses core components, esses componentezinhos que são dados pelo React Native. Antes de usar ele, vamos organizar o nosso projeto, tá? Então a gente vai criar uma pasta src, abrindo aqui nosso projeto, e aqui onde está nosso projeto a gente cria uma pasta, new folder src, que é a abreviação de source, beleza? Dentro aqui da src a gente vai criar uma outra pasta chamada constants, beleza? Que é de constantes, ou seja, coisas que não vão mudar à medida que a gente vai alterando nosso projeto. E ali a gente vai criar, e está meio escondido aqui, mas é natural do VS Code, essa pasta escondida. E aqui, ó, não dentro de CRC, mas dentro de code, constants, a gente vai criar um arquivo dimensions, letra minúscula mesmo, .js, o JS avisando que a gente vai escrever JavaScript aqui. Ok? Beleza, a gente tem o nosso app, que é um arquivo. A gente tem uma pasta CRC, dentro tem constants e dentro tem o arquivo dimensions. Show? Nesse arquivo aqui, a gente vai importar aquele core component que eu falei do React Native chamado dimensions. Então, primeira coisa aqui, import dimensions from React Native. Tá ok? E esse core component ele vai conseguir chamar funções pra gente, vai fazer ações específicas que vão dar o tamanho da tela de um usuário em pixels. Ou seja, eu vou chamar uma função e ele vai retornar: esse usuário tem uma tela de 400 pixels, este de 500 pixels. Tanto a largura quanto a altura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses valores, tanto a largura quanto a altura, e guardar em variáveis, tá? Ou seja, uma variável width, uma variável height, que eu já falei ali na aula 2, que vão poder ser acessadas em outros arquivos, tá bom? Então eu vou criar aqui uma variável, const. Por quê? Porque const, porque a gente não vai mudar isso. A dimensão do celular de uma pessoa não muda enquanto ela está usando, a não ser que seja uma tecnologia muito sinistra nova. Const, e a gente cria aqui width igual a dimensions.get. E aí você vê que tem duas opções, window ou screen. A gente escolhe window, que é a parte visível da sua tela, sem contar ali a parte do hardware por fora. E a gente escreve aqui .width. E com isso, o que a gente está falando? A variável width vai ter o tamanho da largura do usuário que estiver usando o nosso aplicativo. E para cada usuário vai ser uma largura diferente, certo? Const height igual a dimensions.get window, adivinha o que? .height. E você vê que eu já escrevi height errado aqui, né? Eu falei que meu inglês é ruim, vocês não acreditam. Beleza? Show. Beleza, tem um probleminha aí que nem tinha quando a gente criou na última aula a nossa função, que se a gente quer usar isso aqui na tela de app, por exemplo, se a gente quer usar isso aqui, a gente precisa de uma maneira de exportar. Fala para o Shift, olha, isso aqui a gente tem que exportar. Então a gente vai fazer só simplesmente botar aqui export, const widget, export, const height, vai salvar esse documento. Show? Isso aqui teoricamente não muda nada no nosso projeto. Não mudou nada. A gente vem aqui para app, de volta. E agora a gente vai poder usar essas variáveis widget e height na nossa tela. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer import, e aí essa estrelinha, as screen, from, e aí a gente tem que achar qual é o caminho dessa nossa dimensions. Cria uma string, aperta um ponto aqui, e ele já vai te ajudando. Ó. Apareceu ali embaixo, ó, src, constants, dimensions. Show? O que a gente está fazendo com essa sintaxe aqui? A gente está importando tudo que tem aqui, todas as variáveis, como se fosse um objeto chamado screen. Então, a gente vai ter aqui, sei lá, objeto screen igual, no caso a gente tem duas variáveis ali,
width, que é um valor x que eu não sei, e height, que é um valor y que eu não sei, que são dados pela tela do usuário. Tá ok? Vou tirar esse comentáriozinho. Show. E agora a gente tem que usar isso aí. Como é que a gente usa? Beleza, se a gente tem um objeto screen com essas duas propriedades, como eu já ensinei ali, a gente pode fazer aqui, por exemplo, screen.height, no height. E aí isso a gente vai estar pegando a altura toda. Mas vamos supor que a gente queira só, sei lá, 20%. Então a gente bota, não mais, vezes 0.2. Ou seja, é a altura vezes 0.2 é 20%. Se a gente salvar aqui, ó, você vê que já deu uma diminuída aqui. Se eu botasse um valor maior, sei lá, 0,8, ia dar uma aumentada. E deu uma aumentada. Então a gente vai deixar por enquanto aqui 0.2. Aqui, sei lá, a mesma coisa, screen, aquele objeto que a gente portou ali, daquele jeito específico, ponto, já vai aparecer aqui tanto height quanto width, por isso que o Visual Studio ajuda. Dessa vez é width e, sei lá, vezes 0.2 também. Vamos ver o que acontece. Ah, ficou pequeno demais, sei lá, vezes 0.4. 0.4, 40%. Vamos mudar, então, para finalizar aqui, vezes 1, que é 100%. E a gente vai ter aqui, ocupando a tela toda. Beleza? Então é isso. Por hoje a gente fica por aqui. A partir de agora, a grande maioria das nossas visualizações vai ser usando isso, porque nesse esquema, como eu falei, nossas dimensões se ajustam ao tamanho da tela de um usuário. Ou seja, não importa se o usuário tem uma tela gigante ou menor, isso aqui sempre vai ser 20% da altura da tela dele. E isso deixa o nosso layout bonito para qualquer tela. Beleza? Se vê na próxima aula.